Trauma de nascimento. O nascer em si já é traumático. Simplesmente o fato de nascermos e nos separarmos, né, do corpo da mãe, aquele útero gelado, aquele útero no líquido, o coração batendo, e você nasce num lugar gelado, no hospital, e se separa da mãe com o médico bateu na minha bunda, olha a minha primeira referência de cuidado de homem, um homem batendo na minha bunda. Era o que eu atraía, homens abusivos. Já apanhei, entendeu? Ficou registrado, foi um trauma. Simplesmente o fato de nascermos e nos separarmos da mãe, daquele lugar, e a gente já vem para a vida. Nascimento é vir para a vida. É o término e o nascimento. O momento do parto, a gente vai precisar olhar sobre o término e um nascimento, o encerramento de um ciclo e início de outro ciclo. Como foi esse término da gestação? Como foi essa passagem de ciclo? E como foi o início da outra vida? Ir para a vida, ir para o mundo. Término, passagem, ir para o mundo. Tem pessoas que têm muita dificuldade em mudanças, em ciclos. Faz parte dessa passagem. Tem pessoas, por exemplo, nascimento. Vamos primeiro para o término, tá? A gestação, então a gente chega de um plano mais elevado. Como alma, a gente chega no útero da nossa mãe. Durante 9 meses somos gestados. Nosso corpo vai se formando biologicamente ali no útero, em tudo que a mãe sentia sobre a vida dela e sobre nós. E durante 9 meses, nós vamos nos desenvolvendo lá no útero da nossa mãe. Esse momento de 9 meses de desenvolvimento é o seu primeiro projeto de vida. É o seu primeiro projeto. Pessoas que nasceram de cesárea, pessoas que nasceram antes do tempo, pessoas que nasceram prematuro, têm problemas em concluir projetos e não entendem por que procrastinam. Pessoas que nasceram de forma traumática, que essa conclusão de projeto foi traumático, vai ter problemas em concluir projetos porque é perigoso, é trauma. Pessoas que nasceram de cesárea vão precisar de ajuda de terceiros para conseguir finalizar projetos, ir para a vida e sair. Então, quando a gente nasce, a gente sente todo o peso do nascimento, o peso de um término e o início de um outro. Quem tem problemas quem nasceu de cesárea, tem problemas de concluir projetos, faz sentido isso para você? Tá? Eu tinha muito problemas de concluir projetos. Eu sempre adiava. Meu primeiro livro, o Você é Poder, o livro inteiro pronto. No final, ficou pronto praticamente em janeiro. Eu fui lançar ele em junho. Porque uma amiga ficava, Roberta, lança. Eu lancei ele no dia do meu aniversário, dia 18 de junho. Vocês acham que tinha a ver? Estava escrevendo na minha casa, né? No meu ninho. Vocês acham que tinha a ver com isso? Tinha tudo a ver com isso, tá? Então, esse primeiro final do seu primeiro projeto vai dizer a sua dificuldade em realizar projetos, tá? Se a sua chegada para o mundo também foi traumatizante, o momento do parto foi traumatizante, você vai ter dificuldades em quê? Iniciar projetos. Em dar o primeiro passo. Por quê? Dar o primeiro passo para você foi traumático. E o que pode ser esse trauma? Nascimento com fórceps, ficar numa incubadora. Eu era totalmente isso. Eu fiquei numa incubadora no meu nascimento. Para eu fazer algo, eu precisava sentir alguém, eu precisava que alguém me empurrasse. Eu precisava de ajuda, eu precisava do apoio de alguém. Por quê? Sozinha,
me remetia o início da vida, o início de algo, início, a palavra início, me remetia à solidão, me remetia ao medo. Eu não saía do lugar. Só que se eu tivesse alguém do meu lado falando, vai, é muito legal, vai, você consegue, eu ia. Então, às vezes, a pessoa não sai do lugar, porque o primeiro momento de nascimento dela, que ela veio para a vida, foi muito traumático, tá? Se você é tirado à força do útero sem entender o que acontece, se não esperar o seu tempo de nascimento, ou você passou do tempo, eu passei do tempo, eu nasci 10 dias depois e minha mãe ficou desesperada. Eu tinha problema direto com o horário. Eu passava do tempo. Eu sempre me atrasava em tudo. Então, não esperar o seu tempo. Você tem ansiedade em esperar o tempo do outro. Se você nasceu de parto prematuro, concluir o tempo é perigoso. Então, a sua gestação, concluir essa gestação foi perigosa. Então, você nasceu antes. Você vai precisar identificar na sua ancestralidade o porquê concluir uma gestação é perigoso. Pessoas que nasceram de parto prematuro ou estava muito ruim lá no útero, essa mãe muito ansiosa, muito angustiada e precisou nascer antes, porque se continuasse ali poderia correr risco de vida, ou ocorreram mortes ancestrais no nascimento e é importante nascer antes para não chegar a termo, tá? Cordão enrolado no pescoço é uma mãe muito ansiosa. E se esse cordão ficou muito enrolado no pescoço, pode ter trazido muita angústia para o bebê, que pode ser um motivo até de síndrome do pânico, medo de se expressar, medo de falar, problemas nas cordas vocais e laringe, tá? E se expressar, falar, remete à sensação pode também trazer problemas da tireoide, ok? Tive problema na tireoide. Eu nem falei e a Camila escreveu aqui. Porque precisa ser rápido, precisa nascer rápido. A tireoide tem a ver com o tempo. E traz aí o conflito da tireoide. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma anotação que eu tenho para passar para vocês. A tireoide também tem uma questão de parar para ganhar tempo, para que nenhum perigo aconteça, tá? A gente vai trabalhar mais essas questões relacionadas à saúde, ok? Minha mãe teve pré-eclâmpsia no nascimento da minha irmã anterior. Deixa eu ver aqui o Murilo. Minha mãe teve pré-eclâmpsia no nascimento da minha irmã anterior a mim e ela quase morre. Nesse parto, imagine como foi muito angustiante para ela. Com certeza, Murilo. E a pré-eclâmpsia também já diz sobre medos da sua mãe, que talvez esses medos já sejam coisas ancestrais. Então, todo esse medo, toda essa fragilidade, toda essa angústia trouxe em relação a você. A gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso, mas quem a mãe teve medo do bebê morrer no parto pode ter tendências depressivas muito fortes. Buscar coisas para se destruir com bebidas, com drogas, com vícios, porque está conectado à morte, está atrelado à morte. Então, os medos de morte no útero, seja porque essa mãe teve medo de morrer, seja porque teve abortos anteriores, a gente vai trabalhar mais isso no programa avançado, nos módulos, ou seja, porque essa mãe não queria e pensou em abortar, faz com que a pessoa esteja conectada com a morte, com o outro lado da vida. Pensamentos de morte, pensamentos suicidas, buscas coisas para se matar, tudo que é uma compulsão, que não é equilíbrio, né? A gente tomar um vinho às vezes, mas tudo que é desequilibrado, cigarro, comida, bebida, é uma forma de autossuicídio, certo? Um autossuicídio aos poucos. Então, por que você está buscando isso? Por que você está preso na morte? Porque você sentiu a morte lá no útero. A morte está em você, tá?
Como eu falei, quando meu filho nasceu, eu tive pensamentos suicidas. Então, foi feito um teste de laboratório com ratos. Não digo que foi certo ou não, foi feito esse teste há muito tempo, em que ficou-se comprovado que aquela frase, a primeira impressão a que fica é verídica. Logo, a primeira impressão que você teve no momento da sua chegada da vida é a que ficou registrada no seu cérebro. Se você nasceu com violência, se você nasceu com separação, por exemplo, você nasceu com violência, como eu tomei o médico naquela época, né? O meu parto foi traumático, deu um tapa na minha bunda, já foi uma violência ali. Se você nasceu com violências obstétricas, que ocorria muito, ainda ocorre, você acredita que a vida é dor. Se você nasceu e se sentiu separado da sua mãe, a vida é essa separação. Se você nasceu e correu risco de vida, tudo isso fica informando que a vida é um risco, tá? Então, todas essas informações ficam registradas. Quando somos muito anestesiados lá na gestação, ou nossa mãe, quando nós somos anestesiados, a anestesia no momento do parto, teremos desafios para nos conectarmos com a existência. Como se essa anestesia estivesse impressa em nosso sistema e a gente não tem aquela força. A gente vive anestesiado por causa das anestesias no parto e às vezes a gente vai até usar drogas para se anestesiar, tá? Os bebês de incubadora vivenciam a dor da separação de forma mais intensa. Quanto mais tempo ficou na incubadora, o trauma é mais profundo. Então, esses traumas de nascimento, eles ficam impressos no corpo físico como uma verdade sobre a vida. O trauma de concepção é a verdade sobre si mesmo, sobre o eu. O trauma de gestação forma a nossa biologia celular, a nossa formação, o nosso projeto de vida, a nossa relação com o líquido, a nossa relação com o lar, a sensação de ser amado ou não, a relação com a vida ou com a morte. E o trauma de nascimento é como eu vou para a vida. Pessoas que não conseguem ir para a vida, ir para o mundo. Energia Yang, a primeira energia Yang é o momento do nascimento. Energia Yang é ir para o mundo. Então, eu sempre fui muito carente, eu me mantinha em relacionamentos que eram falidos só pelo medo da separação, porque me separar me levava à morte. Vamos lá. Quem teve trauma de nascimento vai ter problema com dinheiro. Ter dinheiro é perigoso, o dinheiro não para na conta. Eu tive um trauma de nascimento em que o líquido acabou, eu quase nasci sufocada. Esse trauma de nascimento fazia com que dinheiro líquido não parasse na minha conta. Não parava líquido, porque para o cérebro ter líquido é perigoso. Líquido está associado a perigo. Perigo leva à morte, sobrevivência. O dinheiro não para na conta, o dinheiro vaza, você gasta com tudo, tá? O trauma de nascimento, ele vai falar também sobre a sua imagem. E vai trazer a distorção em relação à imagem. Porque os pais, durante a gestação, eles ficam com aquele pensamento: ai, será que parece comigo? Será que parece com o pai? Será que parece com a mãe? Será que é menino? Será que é menina? Antigamente, não dá para saber o sexo. Só foram descobrir o meu sexo no momento do meu nascimento. Hoje ainda dá para saber o sexo. Mas aí o pai quer um menino e fica triste se é menina. Tudo isso vai trazer conflitos com a autoestima, conflitos com a aceitação e com o amor incondicional. Você não consegue se aceitar. Se o pai quer menina, essa menina o pai quer menino e vê menina, essa menina vai ter tendências a se masculinizar para ser amada pelo pai. Toda criança, ela quer ser aceita, ela quer ser amada pelas duas partes dela, pelo pai e pela mãe. Quando essa mãe, ela não gosta desse pai e a criança nasce parecida com o pai,
essa criança vai negar a si mesma porque a mãe nega esse pai. Se essa mãe fica triste porque não pareceu com ela, essa criança pode ter desconexão com essa mãe. Então, quando a gente tem aquela história, né, do ovelha negra da família, muitas vezes as pessoas que carregam esse trauma de ser ovelha negra da família é porque lá no momento da concepção não tem a imagem que esperavam e se tornou ovelha negra da família. Não parece com todo mundo. Todos os irmãos parecem. E aí nasce um que é diferente. Um pintinho feio da família. E aí vai ter conflitos de pertencimento, tá? Então, lá no seu nascimento, se quando você nasce, todo mundo fala, nossa, que estranha, que feio, que frágil. Você nasceu prematuro, pequenininho. Nossa, muito frágil. Se a sua mãe olhava, nossa, que feio. A forma como a sua mãe te viu lá no momento do nascimento formou a primeira informação sobre quem? A sua imagem. E se ela não gostou da sua imagem, começou a sua baixa autoestima ali no momento do nascimento. Eu vou dar. Então, no momento do nascimento vem a nossa primeira distorção de imagem sobre nós mesmos, tá? A sua imagem, ela. Se a sua imagem não foi bem aceita, você não se sente pertencendo, não se sente amado. Decepção. Sua imagem pode ter decepcionado a sua mãe ou seu pai. Qual a informação que fica? Eu sou uma decepção. E muitas vezes a pessoa vai se transformando, fazendo várias cirurgias plásticas, várias coisas, para que seja vista, para que seja amada, para que seja reconhecida. E mesmo assim não é, porque não adianta. A informação que tem lá dentro é a informação que fica. Quando você cura isso, muda a sua imagem, ok? Então, essa decepção, esse sentimento de decepção em relação a si mesmo, forma a sua baixa autoestima. Eu vou dar uma informação sobre a minha história, né? No momento que eu apareci, pega essa informação. Apareci. No momento que a minha mãe me viu, no momento que eu apareci, eu estava amarela e meu rosto amassado. A minha mãe olhou para mim e falou: nossa, ela tem cara de pera. Se assustou. Durante muito tempo, eu tive melasma em grau grave. E toda vez que eu aparecer em público, gente, vocês não têm noção o transtorno que foi para mim a primeira live que eu fui fazer. Eu não conseguia, eu falava assim: não, eu não vou aparecer. Eu não vou aparecer. Eu tremia, suava frio. Estar falando em público, para mim, era algo que não era possível. Por quê? Primeira vez que apareci, eu pareço com o quê? Com uma pera. Como que eu quero que as pessoas me vejam? Certo? Eu decepcionei meus pais. Aí já vinha o meu medo de decepcionar. Eu vou decepcionar todo mundo. Eu não vou agradar. Não vou ser amada. Não vou ser... Vinha todos os meos conflitos. Qual o conflito? No momento do meu nascimento. Lá na sessão de renascimento, a gente ressignifica isso, a gente entende isso e ok, começa a aparecer e agradar, certo? Então, a sua imagem que se forma ali faz uma distorção da sua alma. Então, você é uma imagem ou você é uma alma? Você é uma alma, você é o ser, só que vai formando esses falsos eus. Quais são esses falsos eus? A minha imagem é uma decepção, eu nasci na hora errada, eu não sou bem-vindo, são esses programas inconscientes que vão controlando o seu cérebro, tá? Se a mãe entra em coma, se a mãe desmaia, o bebê se sente culpado por aquilo, sente que a mãe morreu e sente essa dor do luto. A dor do luto é o que atrai separação também. Quando eu nasci, eu fiquei numa incubadora, depois com 5 meses de vida, a minha mãe foi internada. Ela ia passar por uma operação de 1 noite e ela ficou 5 noites. Quando a minha mãe voltou do hospital, houve uma desconexão profunda. Ali eu vivi o primeiro luto da minha vida. Esse primeiro luto fica
registrado no cérebro e você fica atraindo lutos. Então, quem está vivendo uma separação precisa tratar o primeiro luto para se libertar disso e muitas vezes volta com a pessoa. Ou para de atrair separações, tá? O primeiro luto, o luto do amor. Primeiro luto você vai precisar trabalhar. Quando foi o seu primeiro luto? Ok? No curso do mapeamento cerebral, eu vou te ensinar a identificar, né? Por exemplo, estou vivendo uma falência financeira. Qual parte do meu... Onde está programado isso? Qual foi o momento? Foi na gestação? Foi no parto? Foi nos primeiros anos de vida? Porque tem pessoas que têm problemas de afogamento. Afogamentos na infância pode levar a problemas financeiros também, tá? Então, você vai conseguir mapear e identificar exatamente quando está programado no seu cérebro. Se a primeira impressão da sua mãe ou do seu pai em relação a você desagradou, logo você desagrada, tá? E você não acredita em si mesmo.